Pois bem, pessoal, para a gente terminar nosso módulo 4, e antes de vocês adentrarem, né, nas atividades para praticar, relacionar, essas atividades vai trazer relacionamento, colunas calculadas, medidas, entre outros. Eu quero trazer esse exemplo prático que aconteceu comigo. Isso aqui foi uma consultoria que eu prestei para um aluno, tá? O aluno estava cursando comigo, e ele falou: Diego, poxa, eu estou precisando, estava bem no início do curso, e já estava precisando de apresentar alguma coisa, um painel para a gerência dele, tá? Aí ele me mandou essa tabela, à primeira vista, eu falei, poxa, tranquilo, né? Mas ela teve um empecilhozinho aqui, mas deu para resolver. Mas olha para vocês verem, só para vocês começam a desenvolver um olhar mais crítico, em cima do conhecimento da ferramenta, quais as possibilidades que temos, tá? Isso aí vocês vão começar a desenvolver isso fazendo, praticando, pegando problemática nova, porque assim, relacionar tabelas você vai descobrir como é que você faz no Google, tá? Mas quando relacionar com a planilha que você tem aí no seu trabalho, aí já é diferente, você não vai achar isso no Google. Aí você vai ter que pegar o conhecimento que você tem na ferramenta, o conhecimento que você tem na sua planilha e ver o que você tem que fazer, se você tem que mudar a sua planilha, para você conseguir importar e fazer uma boa apresentação, tá? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Isso aqui são acumulados, tá? Esse pedacinho aqui é o resultante de uma planilha maior. Eu peguei só esse pedaço aqui, que é o que a gente precisava, e também para não expor os dados do cliente, né, da pessoa que me solicitou isso. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, tem um controle de orçamento, é uma obra, é um canteiro de obra que uma empreiteira estava pegando numa empresa maior, e ele tinha essas previsões de orçamento aqui, tá? E à medida que a obra iniciou, ele foi fazendo os desembolsos. Então ele criou isso aqui, ó. Então, de salários, ele tem uma previsão de 170 mil, em abril ele desembolsou 31, em maio desembolsou 34, e ele queria organizar esses números aí para ficar mais fácil de acompanhar esse desembolso, ok? Então, assim, aqui o que eu imaginei? Eu falei, ó, Diego, sempre busco fazer uma tabela de dados. Aqui, eu sempre vou ter que comparar esse cara com esse. Eu vou ter que comparar esse cara com esse. Eu tenho que separar cada bloco de mês de forma independente, mas não pode perder o vínculo com a descrição, por exemplo, né? E nem o vínculo com o orçamento, por exemplo. Então, o que eu tinha que fazer aqui? Eu fiz o seguinte, aí eu pensei e falei, poxa, se eu fizesse esse mês e pegasse aqui, por exemplo, abril. E aí eu colocaria assim, para me saber que abril eu gastei esse valor. Isso aqui eu poderia fazer até dentro do Power BI, né? Eu estou falando com vocês em análise que eu fiz, uma análise imediata que eu fiz assim, dentro do Excel. Antes mesmo de abrir o Power BI, tá? E eu poderia fazer isso aqui, ó. E é funcional. É bastante funcional. E aí eu colocaria os dados aqui. E depois eu teria uma base, né? Uma base única. Lá dentro do Power BI eu poderia filtrar esses meses aqui. Poderia fazer uma visualização mensal dos totais, né? Por descrição. Quando eu faço um gráfico lá por descrição, ele vai acumular esse valor com esse valor aqui, para me ver o total que eu gastei até agora. E eu poderia comparar com esses dados orçados aqui. Só que os dados orçados eu não poderia colocar aqui. Porque olha aqui para vocês verem. Se eu colocasse aqui o orçado, olha o que vai acontecer. Eu teria que repetir. Só que se eu repito aqui, quando eu pegar o total dessa coluna, esse total já vai estar duplicado. E à medida que eu for inserindo os meses, não vai ficar legal, tá? Então, qual que é a solução que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou separar isso em tabelas diferentes. Então, eu vim aqui, ó. Coloquei uma tabela de descrição, que as minhas descrições são fixas. E fiz isso aqui, ó. Esse orçamento eu não posso mudar, né, de lugar. Eu coloquei aqui. E eu já pensando em um relacionamento, eu coloquei um ID descrição. Ok? E aqui eu pus aleatório, um número decimal mesmo, tá? Normal. Só a única regra, não pode se repetir. E aqui, em vez de eu usar
essa descrição, isso aqui, eu apaguei, que eu precisava desses meses de forma independente, entendeu? E eu fiz assim, ó, ID, descrição. Como lá, o nome não importa, viu, pessoal? O nome dessa coluna não precisa estar igual ao dessa. A única coisa que importa é o conteúdo, eles têm que estar iguais, tá? Que na hora que ele for relacionar. E eu fiz isso. Aí aqui, eu peguei outro bloco. Isso aqui eu poderia fazer dentro do Power BI. Eu vou até fazer isso no Power BI para ficar mais fácil. Aqui eu faria um pivot, tá? A tendência aqui são os meses e crescendo, né? Então aqui o que eu tenho? Ó, eu tenho a descrição e os valores gastos por mês, de acordo com a descrição. E aqui eu tenho as inscrições e o valor orçado. Esse valor orçado não se repete, tá? E os meses, cada um vai ter seus valores específicos. Então vamos lá no Power BI. Então vamos lá, vou importar. Ó, as minhas duas tabelas estão aqui. Vou importar essa e vou importar essa. Carregar. Vamos analisar cada uma. Aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho meus gastos por descrição e o desembolso mensal. Não está errada. Só que se eu quisesse, por exemplo, um gráfico de barra com acumulado mensal, aqui eu teria o ID de descrição. O primeiro problema aqui, como o meu ID está como numeral, ele não criou o eixo X aqui, tá? De 1, descrição 1, descrição 2. Se eu quisesse o mês de abril, por exemplo, o eixo X aqui, abril, maio, eu também não conseguiria, porque são campos diferentes. Então, eu não poderia fazer assim, ó. Ele ia ficar um do lado do outro. Dá para me ver, né? Aqui eu tenho um total de abril, aqui eu tenho um total de maio, como uma legenda. Só que eu queria o eixo X aqui como o mês, tá? O mês e o acumulado de orçado, por exemplo, o mês e o acumulado desse mês. Eu colocaria descrição e o mês. Poderia pôr uma tabela, descrição por mês. Tá? Aqui eu queria pôr o mês e os valores do mês distribuídos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou transformar isso aqui e alterar o ID da descrição. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, texto. Esse cara aqui, pensando já na crescente aqui dos meses, eu quero aqui uma coluna mês e na frente eu quero uma coluna valores. Depois embaixo, outro mês e os valores. Aí eu conseguiria sim fazer um gráfico, por exemplo, de barra, com os meses no eixo X e os valores acumulados em cima, tá? Acompanhando o eixo Y. Então vamos lá, esse aqui eu vou fazer um pivot, vou selecionar os dois, esse aqui eu mostrei para vocês na aula 2, no módulo 2, tá? Pivot e unpivot. Eu vou transformar e vou transformar colunas em linhas. Ok, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui, tá? Beleza. Transformei em texto. Agora eu vou transformar esse ID de descrição em texto também. E aqui eu vou transformar em moeda. Perfeito. Agora eu vou criar meu gráfico. Aqui, por exemplo, só para mostrar por que eu fiz o pivot, olha o que se transformou aqui. Esse atributo, ó, eu vou ter que mudar o nome dele para ficar mais claro para vocês. Esse atributo aqui é o mês. Tá aqui o atributo, nome da coluna, mês. Ok? Aplicar e fechar. Agora sim, se eu quiser agora colocar um gráfico de barra, por isso que eu fiz a alteração, essa transformação, peguei uma carona, né, no nosso exemplo de criar uma situação para relacionar tabelas, onde vai facilitar minhas visualizações, que eu criei, eu peguei um cenário com tabela única e fiz uma análise e identifiquei e resolvi fazer uma segunda tabela para me trabalhar através do relacionamento para facilitar o meu trabalho, tá? E aí eu peguei uma carona e fiz esse pivot, que agora eu consigo, por exemplo, fazer um gráfico assim. E à medida que for crescendo os meses, eu conseguiria. Da forma que estava antes, não consigo. E o legal é o seguinte, à medida que você for alimentando o seu Excel, ele já mantém esse padrão aqui dentro do Power BI, tá bom? Então, pegando nossa carona aí, aqui eu vou relacionar,
né? Agora eu vou vir aqui, ó, eu posso relacionar o meu ID de ESC com ID de inscrição. E agora eu tenho as duas interligadas, como se fosse apenas uma. Então aqui posso pegar aqui, eu vou montar vários indicadores que eu quiser, né? Eu tenho, por exemplo, meu total orçado, tá? Aqui eu tenho o meu total orçado. Aqui eu vou ter, desse total orçado, quanto que eu gastei por mês. Eu posso vir aqui e fazer um total mensal, né, de gastos. Poderia pôr em cartões, 3 cartões também. Então aqui, ó, desse total orçado, deixa eu pôr um rótulo aqui, e aí agora de visualização a gente vai criar. Então desse total orçado que eu tenho, eu já desembolsei 96, 97, tá? Eu posso ter um total desses 2 meses também, né? Eu posso ter um total deles. Seria isso aqui, ó. Um card, e eu colocaria isso aqui, ó, que eu tenho que sempre buscar contar uma história. Então, olha para vocês verem, que hoje eu estou contando uma história. Então aqui, ó, a história eu estou contando o seguinte, ó. Eu tenho orçado 502 mil, desses 502 mil eu fiz esse desembolso de 174 mil, e esse desembolso detalhado foi referente a 96 em maio e 78 em abril. Posso até colocar assim, ok? Posso criar aqui o desembolso acumulado por descrição, tá? Aí o que eu tenho aqui, ó? Agora eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho meu orçado por descrição. Aqui eu posso colocar o acumulado, né? Por descrição. Então, qual que é o meu total orçado por descrição? Nome. Então, tem esse valor aqui. Vou pôr crescente e vou pôr um rótulo de dados. E aqui eu vou pôr o acumulado mensal. Tá vendo? Fica mais fácil, ó. Antes eu teria 2 meses para me analisar. Mês e a descrição. Está em outra tabela, mas o nome vai vir porque estão relacionados. Mentira, né? Agora eu vou clicar o valor por descrição. O nome vai vir mesmo estando em outra tabela porque eles estão relacionados. Eu posso fazer uma comparação do total com o que já foi desembolsado por enquanto, tá? E aí, em cima disso, o próprio cliente vai te criando as demandas do que ele quer ver, ok? Então é isso. A ideia principal aqui não é formatar, a ideia principal aqui seria só eu pegar uma problemática em tabela única e fazer uma análise e entender. E já pensando no recurso de relacionar tabelas, eu conseguiria trabalhar de melhor forma. Ok? E agora, atividade módulo 3, módulo 4, agora a gente já vai fazer um contato ao vivo e eu aguardo vocês então, tá? Então, até o próximo módulo.